Estamos de volta com Família na Real, um programa que tem como propósito debater sobre os direitos das famílias. Hoje estamos tratando de violência contra a mulher dentro do próprio lar. Aqui comigo a doutora Eugênia Vila, delegada de Polícia Civil. Bem, delegada, doutora, muito bom nossa conversa, temas relevantes aqui que a gente está tratando para trazer esse conhecimento para a população de uma questão tão sensível e com dados alarmantes. Como a gente conversou, apesar de ter essa lei, a gente continua tendo muita violência contra a mulher e dentro de casa, inclusive na pandemia a gente conversava, houve um aumento desse número que a senhora pode até conversar, você, minha amiga querida. E eu queria já aqui o nosso Família na Real, e a gente trata muito na nossa área de atuação, doutora Eugênia, mulheres que sofrem violência, todo tipo de violência física, psicológica, patrimonial, e geralmente elas querem pedir o divórcio, querem regulamentar a guarda, direito de convivência. Então eu recebo muito essa demanda dessa mulher que sofre violência. Então eu queria saber, na sua opinião, qual é o papel do direito das famílias nos casos de violência doméstica, com essas questões que eu citei. Excelente pergunta, porque tudo que você falou, a gente fala que é preditivo do feminicídio. Sim. Então, se essas questões não forem solucionadas pacificamente, acelera o feminicídio. Essa foi uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, veja a importância do direito da família, né, nessa perspectiva da prevenção do feminicídio. Então, da morte daquela mulher e de deixar crianças órfãs, então, os órfãos do feminicídio. Então, sobretudo quando a mulher quer se separar, não é? Então, quando ela quer se separar, é um grande preditivo, né? Fortíssimo. Então, nos 3 primeiros meses, quando ela sai de casa, é o risco altíssimo de ter um feminicídio. Logo, quando a Defensoria Pública ou qualquer, não é, advogado, né, perceber, né, tiver com um processo, que ele tenha consciência disso e que tente, de toda maneira, a outra parte, né, vocês tentem mediar esse conflito, que isso pode sim gerar algo maior, e isso pode gerar, inclusive, um feminicídio seguido de automorte. Sim. Seguido de suicídio. E aí nós vamos ter as crianças órfãs mesmo, de pai e de mãe. Sim. Então é excelente, foi excelente a senhora você ter tocado nisso aí, não é? Então, se você conseguir resolver esse problema no ambiente cível, 10. Agora, se esse caso não for resolvido com celeridade, o que vai acontecer? Isso pode sim gerar um conflito maior. E aí vai fazer o quê? Gerar uma demanda criminal, medida protetiva de urgência. Então, geralmente, a parte criminal é onde não ficou solucionado a outra parte civil. Normalmente. Normalmente, o feminicídio íntimo, né, vai estar sempre relacionado com isso. A questão da moradia, que a mulher não tem garantia, não é? Ele vai lutar pelo direito da moradia, não é verdade? O alimento, geralmente todas essas questões antecedem o feminicídio. Em regra, isso aí. Teve um feminicídio em que o autor, ele se recusava. No dia que ele perdeu, ele teve que pagar, né? Ele teve que prestar o auxílio àquela mulher, ele foi lá e matou ela, no dia que saiu a decisão. Então, nós precisamos estar alertas a isso. A não só conceder o direito, mas fazer ver aquele homem, não é? O modo como esse direito foi concedido, o porquê. Então, é isso que nós estávamos conversando no intervalo, não é? Que seria essa reflexão, levar essa reflexão para esse homem. Porque a demanda vai estar resolvida? Vai, mas o conflito não vai. A gente tem que ter essa consciência. E é muito importante a área civil. Eu diria que um conflito na área civil bem resolvido, nós não vamos ter demanda penal, não. Isso. Inclusive, doutora Eugênia, a gente tem uma dificuldade muito grande quando já tem a medida protetiva, por exemplo, para essa mãe ficar confortável da convivência do agressor com a criança. Então, assim, para a gente conseguir separar isso e até conversar
com ela, olha, a medida protetiva não foi em relação à criança. É muito difícil uma mulher, e eu até queria sua opinião, doutora, uma mulher que sofre violência, ela se sentir confortável que o pai também não vai ser violento com o filho. E é um ponto muito polêmico, porque de fato são relações diferentes, conjugal e parental. São diferentes, mas que na realidade nós somos mãe e sabemos, né, da intimidade. Então, juridicamente, a gente separa, mas na realidade não dá para separar. É muito complexo, especialmente em quem sofre a violência, por quem sofre a violência. Exatamente. Então, por isso é que eu menciono, e nós estávamos conversando, sobre essas reflexões. A melhor maneira, né, eu penso, que seria trazer uma ambiência, né, no momento da audiência, né, de diálogo, de conversa, e geralmente esse problema, em regra, vem do homem. Geralmente vem dele, que ele é o provedor e é ele quem vai prover a família, normalmente. E ele não quer prover. Normalmente é nesse sentido. Isso nós estamos falando até de mulheres mais bem aquinhoadas. As mulheres de classe social mais baixa, isso se torna mais voraz. Que é o meu público ali na defensoria. Não é? Aí o risco ainda é maior ainda. E recentemente aquela decisão do STJ, não é? Que demonstrou que a medida protetiva, ela independe de processo civil, de processo criminal. Isso veio demonstrar inequivocamente que a vida não tem validade. Então, que a protetiva, ela vai permanecer enquanto durar o risco dessa mulher, né? Sim. Doutora, me fale um pouco sobre as medidas protetivas também. Muitas pessoas ouvem falar, para a gente entender melhor como é que ela é dada, quais são os tipos ali no meio jurídico. Veja bem, nós tivemos um grande avanço agora com essa decisão de que a medida protetiva, primeiro, ela é uma tutela inibitória. Ela tem assento constitucional, ela vai proteger uma pessoa, ela não vai proteger o processo. Então, se é uma medida que protege uma pessoa, primeiro, ela não tem validade, segundo, eu não preciso de boletim de ocorrência. Então, mulheres, se vocês chegarem na delegacia, na Casa da Mulher Brasileira e disserem para vocês, tem que registrar o BO. Não tem que registrar BO. Né? Eu quero a medida, tanto é que agora foi lançada a Júlia. E a Júlia, que é uma inteligência artificial, a mulher só precisa entrar na Júlia e preencher o formulário nacional de risco. Acabou. É um número de WhatsApp? É um número de WhatsApp, é só entrar no site, a Júlia, né? Então, a justiça, o acesso à justiça agora é total. Então, vai cair na caixa de um juiz e o juiz vai deliberar se estão ou não presentes os riscos, né? E vai definir e vai delinear a medida protetiva e vai deferir ou não a medida protetiva. Então, isso foi uma atitude espetacular. Está demonstrando o quê? Inequivocamente que eu não preciso de um processo civil, eu não preciso de um processo... As mulheres não sabem nem o que significam isso. Elas querem paz e tranquilidade, não é? Elas querem se salvar. Então, isso é muito relevante. As medidas protetivas, elas operam para a proteção dessa mulher, mas também o que nós não compreendemos é que também elas se operam em relação aos ascendentes e descendentes. Então, aqui como o programa é a família, nós temos que proteger as crianças, né? As meninas, os meninos e os pais. Por quê, Rosa? Geralmente o feminicídio, as violências são praticadas na presença dos familiares. Isso é odioso, né? Isso é lastimável, essa violência é o que a gente chama de lar violento. Então, no Brasil, nós temos, infelizmente, né, essa estatística do lar violento, onde se presencia aquele homem que chega batendo na mulher, né, atentando contra a vida daquela mulher, ameaçando, e as crianças presenciando o sofrimento da mãe. Isso é insuportável, né? Isso. E agora a ameaça, ela é um crime de ação pública incondicionada, não é? A mulher não tem mais o que representar. Nós
conduzimos em flagrante delito de ofício, ou seja, contra a vontade da mulher, não é? Mas isso aí não é o mais desejável. O desejável é que essa mulher se conscientize da violência, né? E que a gente possa dar toda a cobertura para ele, não apenas naquele momento. Sim. Então, a nossa tarefa, né, como delegados e delegadas, é o quê? É descomprimir aquele momento. Aí outras searas têm que entrar, a rede. Sim. Tem que entrar. Né, tem que ingressar para conversar com aquele homem. É isso que eu não vejo, essa perspectiva de abraçar o agressor. É preciso, porque ele é a causa. Sim. Se nós não acolhermos esse agressor, acolhermos só a mulher, o que é que vai acontecer? Nós não estamos solucionando o conflito, não é? É verdade. Ele precisa se conscientizar. A causa. Ele precisa se conscientizar que não pode fazer aquilo, realizar aquilo. E quero lhe revelar que um lar violento também, Rosa, inclui estupro de vulnerável. Não é? Isso está silenciado, viu? Sim. Então, aquelas meninas, filhas enteadas, não se engane, não. Elas estão sendo estupradas por aquele pai, por aquele padrasto. Infelizmente, é o que a gente vê, não é? Isso. Num lar violento. É, sim, a gente acompanha muita notícia nesse sentido. E como identificar sinais de violência em relacionamentos familiares e intervir de forma segura para proteger a vítima? No caso dessa identificação, doutora Eugênia, hoje, como você disse, tem esse acesso todo e muitas vezes a mulher não faz isso, né? E como é que tem acontecido? Excelente pergunta. É o acolhimento, primeiro, Sim. né? Geralmente muitas pessoas, é porque eu não posso revelar, não é? Sim, claro. Me ligam, e geralmente Sim. é final de semana. Sim. Muitas pessoas que eu nem conheço, Rosa, nem conheço, né? As pessoas me ligam e aí a tal pessoa é minha amiga, o que é que eu devo fazer? Acolher. Então vamos lá. Olha que eu não sou nem psicóloga, né? Mas é o que a gente vivencia e como eu trato uma mulher que chega para conversar comigo e tem dado certo, né? Então, é acolher. Então, Rosa, se você chega para mim e você começa a me relatar violências, eu não vou julgar nada que você está falando. Eu vou acolher você, tudo que você falar. Absolutamente tudo que você falar, eu vou te ouvir. E só vou fazer o que você quiser. Então, por quê? Porque eu vou adquirindo a tua confiança. Sim. Você como amiga, né? Geralmente, uma mulher que está sendo vítima de violência, ela procura mais uma amiga, né, do que um familiar. Então, você como amiga, escute. Hoje em dia a gente não tem muita paciência para escutar, não é? A gente já quer pré-julgar. Por que tu aguentaste isso? Por que tu toleraste isso? Não, ouça tudo, absolutamente tudo que aquela pessoa está dizendo. Depois que você ouvir tudo, fulana, vamos embora na delegacia. O que você acha de nós irmos lá conversar com a delegada, não é? Ou então, você pode ligar para a delegada. Olha, é uma coisa que eu aconselho. Vai na Casa da Mulher Brasileira. Sabe por quê, Rosa? Porque lá, aqui em Teresina, porque lá você pode conversar com a equipe multiprofissional. Você não precisa ir direto na delegada, não, e não vai. Primeiro, as meninas repassam as mulheres para um atendimento multiprofissional, para assistente social, ela vai para psicóloga, justamente para ouvir e saber o que ela quer. Ninguém vai obrigar mulher, você a nada. Nós vamos, pelo contrário, ela vai sair de lá, se ela quiser realmente, né, enfrentar a violência, ela vai enfrentar do jeito que ela quiser. Então ela vai sair de lá fortalecida, né? Vai sair com um plano. Então ela tem que sair de lá com um plano, não é? É um plano de fuga? Não, é um plano de enfrentamento daquela violência. Então ela vai sair consciente de que ela está no cenário de violência, não é? E vai sair protegida daquele nichozinho dela social, daquela amiga que vai chamar a família, que vai explicar para a família, e tem dado certo. Isso tem dado certo. Então esse acolhimento primeiro é fundamental para aquela mulher se encorajar. Isso é fundamental. Na saúde, se chega uma mulher dessa, um dia desse eu estava ouvindo uma profissional do SAMU, pois o pessoal do SAMU, ela é também enfermeira da UPA, né? Sim. Essa senhora, eu não posso relatar o fato, né? Mas ela apresentou no exame de rotina, né? Ela apresentou sinais de violência física. E aí ela disse: a senhora quer me relatar o que aconteceu? E aí ela relatou
e elas fizeram uma vaquinha para ela sair de Teresina. Olha só. Então, vamos fazer o que a mulher se sente segura. Sim. Perfeito. Então, nem sempre, né? Olha, quem está falando é uma delegada. Mas depois a gente cuida da violência. Mas vamos colocá-la em segurança. Fazer o que ela quer. Eu acho que é isso. Eu acho que o porque será fundamental para que ela possa, de fato, contar o que ela está vivendo. Porque eu acredito, doutora Eugênia, que uma mulher que ela vai ali fazer um BO, ela já está passando por aquilo há muito tempo, não é? Pela sua experiência, muito difícil uma mulher fazer uma denúncia no início ali, até porque, pelo menos, a única área que eu atuo na criminal, na defensoria, são nos plantões. A gente faz na audiência de custódia e eu vejo que a maioria hoje dos crimes de violência doméstica, o agressor ele está ali sob efeito de álcool ou de droga. Então aquela mulher, acho que ela tem aquela sensação de que não, ele vai melhorar, ele vai mudar, não é verdade? Rosa, eu queria sugerir, lembrei agora daquele filme Assim que Acaba. Sim. Não sei se você assistiu. Não, mas já ouvi muito falar nele. Eu sugiro para os telespectadores e telespectadoras assistirem. Foi um best-seller, não é? Foi. Eu assisti e ali eu compreendi, até falei para minha filha, essa violência é muito sofisticada. Ela é tão sofisticada que as mulheres não percebem. E é muito interessante porque você vai compreender o empoderamento, a compreensão e a superação da violência de uma forma muito tranquila, que aquela mulher superou o estado de violência. Eu acho interessante, né? Os teus telespectadores e telespectadoras assistirem. Eu acho que já deve estar no Netflix. Eu assisti e tem um best-seller. Ótimo, adoro o filme. É muito bom o filme, sim, muito bom. É mais um tema tão bom, tão presente na nossa vida. Ótima dica, doutora. Então, doutora, a gente vai aqui continuar a respeito dos profissionais. Eu queria agora que você trouxesse a sua opinião em relação a de que maneira os profissionais do direito e outras áreas, claro, a gente já conversou, podem atuar de forma integrada para combater essa violência. Excelente, fundamental, né? Então, as DEANs, as Delegacias da Mulher, são a porta de entrada. Certo. Então, como trabalhar de forma integrada, falando a mesma língua. Sim. Que língua é essa? É a perspectiva de gênero. Veja, nossos protocolos das DEANs, né, eles já têm que ser interacionais com a Defensoria Pública, com o Poder Judiciário. Eles vão ser. Já há uma tendência de interagir. E uma via de mão dupla. Nós temos que saber o deslinde da Defensoria Pública, nós temos que saber também do Poder Judiciário. Até um tempo atrás não era. Então, por exemplo, o direito de família, nós não sabíamos, está fechado. Então, uma delegada, quando chega uma mulher para nós atendermos, nós não sabemos a situação familiar. Como é que nós vamos dar um atendimento integral? Como é que nós vamos conhecer a situação dessa mulher e o juiz criminal? Não é? Então, eu penso, Rosa, que essa ideia da integralidade é a integração, que não se deu ainda. A integração informacional dos sistemas, não é? Para que nós nos vejamos e também dos protocolos, não é? A linguagem é a mesma, a linguagem é jurídica. A nossa linguagem é jurídica, né? Mas é preciso colocar a perspectiva de gênero interseccional na nossa fala. Que é algo agora que veio através, a gente até conhece do CNJ, dos protocolos, né? Então a gente tem que haver essa capacitação integrada, urgente, não é, doutora Eugênia? Urgente. Porque a gente vê que muitos profissionais não têm essa capacitação para o atendimento, desde ali a porta de entrada até, às vezes, um profissional, né, mais defensor, um promotor, um juiz. Então a gente tem provocado muitos em nossas peças, inclusive, nós já temos juízes aqui em Teresina que estão usando esse protocolo. Então, nós, profissionais, aqui temos que fazer isso, provocar. Eu participo da formação da magistratura piauiense, né, no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Sim. E eu lhe digo, só faltavam 2 juízes para serem formados. Então, o Piauí, ele está
está liderando, e toda a magistratura piauiense, não é só o criminal. Então imagine que maravilha a magistratura toda ter essa perspectiva de gênero, né? E agora racial, que foi a recente, vai começar, que não pode ser dissociado de forma alguma. Espetacular. Então a polícia tem que fazer o dever de casa, o Ministério Público tem que fazer o dever de casa também, a Defensoria Pública também tem que fazer o dever de casa para sair dessa caixinha, né? A gente visualizar um pouco mais abrangente, né? E termos essa capacidade de darmos respostas que a Lei Maria da Penha já nos dá o instrumento, né? Ele é o instrumento. Isso, gostei muito da sua analogia, é uma Ferrari. Não vou me esquecer. É uma Ferrari. Mas de o nosso fato, combustível... a gente ouve muito elogio e realmente falta, né, as ferramentas para aplicar a lei. Intelectuais. Muitas vezes eu vejo isso, não só na questão da lei, doutora Eugênia, por exemplo, a gente tem uma lei de alienação parental e nós temos um movimento hoje para revogar essa lei. E eu sou contra, porque eu acho que o problema não é a lei, é a aplicação da lei. Né? Ou seja, são pessoas e pessoas. Você tem pessoas que usam a lei de forma errada. Exato. Né? Da mesma forma que nós sabemos que, infelizmente, tem mulher que denuncia o homem para prejudicá-lo, que não tem violência. São raras, mas tem, a gente sabe que tem, não é, doutora? Então, é a mesma coisa. Eu não posso dizer, eu vou acabar com a lei porque ela está sendo mal utilizada. Nós temos que analisar. Analisar, por exemplo, cada situação. Tem que analisar. A própria redação do feminicídio é uma lei patriarcal. Por quê? Porque o que nós temos que comprovar é a condição de mulher. E por que nós não temos que comprovar a condição do homem que mata? Essa é uma lei patriarcal. Então, nós precisamos analisar com profundidade. Então, quando a gente diz assim, o estupro é um crime que deixa vestígio material, e nós temos que examinar uma mulher. Por quê? Se o vestígio não é material, é psicológico. Isso é patriarcal. É uma lei patriarcal. Então, é preciso rever, sim, conceitos, né, do Código Penal, que é de 1940, e que os legisladores são homens. Então, todo o conhecimento proposto pela dogmática jurídica e pelos juristas são vindas de homens, numa visão de homens. Então, é preciso, sim, colocar o feminino nessa jornada bem aí. Doutora Eugênia, eu estou muito feliz pela sua presença. A gente já está aqui se encaminhando para o final. É um assunto, de fato, que a gente poderia passar muito mais tempo, mas a senhora vai voltar. Gostei muito. Não faltaram oportunidades para a gente debater vários outros temas. Queria agradecer a sua presença, o fato de você ter trazido, como no início você colocou, um tema tão sensível, mas de uma forma acessível à população, de uma forma compreensível. Queria agradecer demais. Seja muito bem-vinda aqui ao Família na Real, sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada. A violência contra mulheres é um problema complexo e estrutural que exige uma resposta igualmente eficaz e contundente. Enquanto profissionais do direito, temos a oportunidade e a responsabilidade de atuar na prevenção e combate a esses casos, utilizando as ferramentas jurídicas disponíveis e promovendo a conscientização da sociedade sobre o seu papel fundamental no contexto desse assunto. Que esse programa sirva de alerta e inspiração para construirmos juntos um futuro onde o lar seja sempre um espaço de proteção, não de incertezas ou medo. E lembre-se, em toda família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações, especialmente criando um ambiente seguro e acolhedor para todos.